Muito bem, pessoal. Arapongas de volta. Oh, pessoal. Hoje, com muita alegria, o Araponga vai fazer mais um vídeo aqui voltado à família. Um abraço a todos aí que vêm acompanhando o trabalho do Araponga. E você sabe que esse canal foi criado para a gente conversar a respeito família. Sempre vai ser voltado à família. E muita gente perguntou para mim qual que é o segredo para ter um casamento longo, um casamento abençoado, um casamento cheio de alegria, cheio de paz. É claro que tem os altos e baixos, ninguém não é perfeito. Perfeito só foi um que passou pela terra, mas já foi embora também, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, para vocês que querem saber um pouquinho mais como o casamento, como se dar bem no casamento, como o casamento crescer, como você ter condições, quando chegar as crises dentro do casamento, você ter condições de segurar. Porque o casamento, pessoal, ele, no momento que você conhece a moça conhece o rapaz, vice-versa, é uma maravilha. Vocês ficam contando a hora de um se ver o outro, se abraçar, se beijar, mas infelizmente não é assim. As coisas dentro de um casamento tem muitos altas e baixas, tem muitos desafios para ser cumprido. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês que está querendo se casar, está pensando em se casar, para vocês que casou recentemente, para vocês que estão com dificuldade no casamento, o Araponga hoje vai estar conversando a esse respeito. E esse canal é voltado à família. Quando eu falo família, é família geral. Que nós somos uma família na terra, né, pessoal? Perante Deus, a gente somos todos iguais. Aquele que fala melhor, aquele que fala menos, aqueles que cada um tem sua cultura, seu costume, seu jeito. Eu estou aqui para conversar, mas sempre respeitando a cada costume de cada pessoa, que cada um tem sua cultura. E a gente só deseja o melhor para cada um de vocês. Mas vem cá, vem cá. Se você está dentro de um casamento e você está num momento difícil, e muitas das vezes você não sabe o que fazer. Porque é o seguinte, o casamento, muitas das vezes, não é o psicólogo que vai resolver, não desfazendo do médico, né, pessoal? Não é o psiquiatra, não é seu pai, sua mãe. O casamento é vocês dois. Primeiramente a Deus, depois vocês dois. Vocês vão começar junto e vão terminar junto. Então, vocês têm que entender uma coisa. Deus vai dar os filhos vão crescer, vai criar asa, cada um vai para um lado, e no final da conta, vai ficar só os dois. Mas para isso acontecer, vocês têm que ter um equilíbrio. O primeiro segredo de um casamento para dar certo, porque tem tanta gente aí casando, mas infelizmente as coisas não estão se encaixando. Por quê, pessoal? Uns estão brincando de casamento, outros entrou tipo assim, quando pessoa que não já estava dentro de um casamento. Porque tudo que começa em dois, termina junto, pessoal, não tem jeito. E acaba indo para um casamento. E tá certo, tem que casar mesmo. As pessoas não podem viver. Tem que viver dentro da lei, né, pessoal? Se tem a lei que deve casar, então é bom casar. Tanto pela lei da terra e tanto pela lei de Deus. Mas tem os desafios, pessoal.
Não é só abraço, não é só carinho, não é só dia de festa, dia de visita. Não é o dia que pega a esposa, leva lá pro shopping para tomar um sorvete, comer um lanche, uma pizza, ou leva para quem gosta de fazer uma trilha, para quem gosta de ir num pesqueiro, para quem gosta de. Cada um gosta de uma coisa, né, pessoal? Outros gostam de ficar dentro de casa assistindo um filme. Cada um gosta de uma coisa e deve ser assim. Mas vocês têm que estar preparados, mas preparado para quando vir os dias escuros dentro do seu casamento. Sabe aqueles dias com ventania? Sabe aqueles dias que você pensa que não vai passar mais aquele dia? Esse dia você tem que preparar. A primeira coisa, dentro de um casamento, você tem que separar as coisas para você ter sucesso. Separa as coisas. Vamos supor que quando você deve ter um pé de árvore na frente da sua casa. Um pé de árvore. Se você não gosta de árvore, é bom plantar uma sementinha lá, viu? Na frente da sua casa. Planta lá uma semente para crescer uma arvinha lá. Sabe por quê? Quando você estiver trabalhando no teu trabalho, na tua empresa, qualquer tipo de trabalho que você estiver fazendo, todos aqueles problemas que você teve durante o dia, ou que esteja à noite, depende aí a hora que você trabalha, aqueles problemas, você vai deixar dentro da sacolinha na gai da árvore. Quando você passar do portão para dentro, não entra com a cara fechada, dá um sorriso para a esposa, dá um sorriso para o filho, abraça. Se você não estiver legal, mas também não precisa chegar chutando balde. Fala, bem, hoje eu não estou bem, hoje eu vou deitar mais cedo, eu vou descansar um pouco, depois a gente conversa. E toda vez que você for sair de casa para ir para a empresa, ou a sacolinha de volta, todos os problemas que você tem dentro da sua casa, incluindo esposa, filho, tudo, conta, dívida, tudo, você não pode levar para a empresa. Deixa na sacolinha também, ali, na frente da casa. Quando você chegar na empresa, você vai ter que trabalhar 100% concentrado naquilo que você está fazendo, para você ter um bom desempenho, para que você tenha uma boa produção durante o dia. Você está entendendo o que é a vida? O que é um casamento? Aí você trabalhou, você não pode pegar problema cá de casa. Às vezes um dia que você ficou chateado com algum problema que aconteceu, você não pode ficar chateado e levar o problema lá para a empresa. Você está entendendo? A mesma coisa, você não pode trazer problema de lá para cá. Se você fazer assim, você vai ser muito, mas muito feliz já no casamento. Aí você me pergunta, mas e se eu apostar 100% na minha esposa, trabalhando, levantando cedo, chegando à tarde, muitas vezes tarde da noite, vendo pouco meus filhos, já chegam os filhos dormindo, e eu acompanho pouco a vida deles, e só trabalhando, para não faltar nada dentro de casa. E um certo dia, eu descobri que alguma coisa estava errada, que estava acontecendo algo errado. E eu percebi que ela estava me passando para trás. Vamos falar aberto, né, pessoal? Que aqui é coisa de adulto para adulto. Aí você tem que ter o pé firme, pé no chão, pedir força para Deus, que é a única pessoa, viu? Não vai pedir para o seu amigo, para o vizinho, porque aqueles que muitas das vezes te abraçam nesse momento, tem que tomar cuidado com quem você fala certas coisas,
para que depois não vire arma contra você. Então, se um dia acontecer isso na sua vida, você é uma pessoa trabalhador, do bem, só faz coisa boa, e se você descobriu que ela está te passando para trás, não é uma dica. Não bate, não mata, não agride de jeito nenhum. Sabe o que você faz? Pega suas coisinhas e vaza. Porque se ela não te deu valor, vai ter 10 que vai te dar valor. Vai ter 10 te esperando para ficar no lugar dela, para honrar como mulher. E vice-versa. O homem também não deve nunca fazer o que eu falei, vice-versa. Por quê? Do mesmo jeito que dói dentro do seu coração, você vendo a situação, ela também vai sentir. Você fala, mas aí eu vou chutar o balde, vou perder tudo, eu vou perder tudo que eu fiz. Não. É melhor você ficar só de que mal acompanhado. Porque se já está começando mal, vai terminar mal. Nada começa mal e termina bem. Não. Pode até começar bem e terminar mal. Mas se começar mal, vai terminar mal. A verdade é essa. Então, o que você faz? Se você acha que você merece ser feliz, ter uma família, você tem que arriscar. Ou você perdoa e continue o barco para frente, correndo o risco de 99,9% de ter outro problema, ou você cai fora do barco e recomeça tudo de novo. Quem sabe você pode ter outra sorte de recomeçar de novo, porque muitas das vezes, em 90% dos que começam de novo, dá problema. Quem vê dar problema é você casar com uma mulher que já tem filho de outro casamento e joga dentro de sua casa. Aí você vai ver o que é problema. Então, se você saiu de um casamento por causa de infidelidade, por causa de traição, e você quer começar outro casamento, cuidado. Cuidado para que você não venha dar um passo errado. Porque se aquela que você deixou tem um problema, você pode pegar uma que tem 10 problemas. Vice-versa. Tem muitas mulheres que, muitas das vezes, conhecem pessoas diferentes do marido, às vezes pessoas que falam melhor, usam perfume mais melhor, mais alto, mais baixo, mais pobre, mais rico, sei lá. Cada um pensa de uma forma. Só que é o seguinte, o primeiro esposo, aquele que conheceu na infância, que teve aquele romance, que teve aquela, como é que fala assim, a gente não via a hora de se encontrar para se abraçar, para conversar, para trocar uma conversa. Essa pessoa, você pode ter certeza, se você tiver coração e pensamento positivo e condições de quando esses dias escuros chegar na sua vida, você ter condições de sempre ter um perdão para dar, lá na frente, se for preciso, ela vai até trocar sua fralda, se precisar. Vice-versa. Mas a segunda esposa, não estou falando todo mundo não, viu, pessoal? Mas tem muitos casamentos que é assim. No segundo casamento, quando o negócio pega, o caboclo vaza, a cabocla vaza. É desse jeito. Então, pessoal, para você sair bem dentro de um casamento, precisa de haver muita paciência, muito amor de Deus dentro do seu coração e o dom do perdão.
Se tudo que for acontecendo, você for levando tudo ali em cima, no prumo, vice-versa falando, não vai longe. Esse negócio de ciúme, porque a mulher às vezes chegou um pouquinho atrasada, já fica preocupado, você tem que confiar. Confia. Confia para valer. Para quando precisar de você, vamos supor assim, dar um problema que quebrou aquela confiança, quebrou aquela... Sabe aquela confiança que você tinha, que foi quebrada? Ali é o momento de você cair fora. Porque realmente comi o sal com você, mas socou a faca nas suas costas. Então fica a dica. Fica a dica. Casamento não tem saída. Ou você perdoa, ou você cai fora do barco. Não tem outra saída. E se uma coisa tá ruim aqui, você pode encontrar 10 coisas pior lá na frente. Então pensa bem. Paulo falava, melhor que o homem não tocasse em mulher. Melhor. Mas, por causa do pecado, que Deus não concorda, o homem faz aí o que quer. O que quer. Eu não estou aqui criticando, não. Cada um é livre para fazer aquilo que quer. Só que cada um também vai ser responsável por aquilo que fez. Viu? Se você tem sua esposa dentro de casa, ela te respeita, cuida dos seus filhos, cuida das suas coisas. Só porque você está longe dela, você vai querer enganar ela? Vai ter também sua cadernetinha vai vir, viu? Seu PTUzinho, como é que fala? Seu carnezinho vai chegar. Vai chegar. Vice-versa, viu? Vale para os dois lados. Então, um casamento, para dar certo, ainda mais hoje em dia, com essas redes sociais, assim, já estava feia a coisa. E agora complicou mais ainda. Então, assim, se você é novo e quer entrar no casamento, você vai ter que ter um dom de amar, dom de perdoar, dom de abraçar. E tem mais uma. Põe na sua mente assim. Quando você casou com a sua esposa, com o seu esposo, quem que foi que casou, que colocou as alianças no dedo? Foi o casal. Então, vice-versa. Por favor, não deixa família atrapalhar seu casamento. Porque depois, no final das contas, cada um sai para um lado, você fica sozinha. Não vai nessa, não. Porque você casou com uma pessoa, aí você não casou com um cunhado, não casou com cunhada, não casou com pai, nem com mãe, nem com tio, nem com parente, nem com vizinho. Você casou com ela e com ele. Então a responsabilidade é sua. E não deixa que nada venha atrapalhar esse amor que Deus colocou entre vocês. Por quê? Atenção aqui que eu vou falar. Atenção. Muita atenção mesmo. Você só vai descobrir o amor verdadeiro que está dentro do coração dele e dela é quando você estiver no dia escuro. Naquele dia difícil. Aí realmente você vai saber se você ama ela ou se ela ama você. Porque se ela ama você, jamais nessa terra, mas jamais, ela vai pular fora do barco. Se ele ama, é a mesma coisa. Não vai de jeito nenhum. Sempre vai ter uma saída. Se pulou fora do barco, é porque há dúvida aí, há problema aí, há desconfiança aí, e é um casamento arriscado de você acabar sozinho. Então fica a dica. Nos dias difíceis da sua vida, você tiver casado, você viu ali um perdão, viu ali um passo atrás, isso é sinal de amor, porque ama. Agora, se você viu a pessoa, jogou tudo para trás o que fez,
e deixou a família falar mais alto no lugar dela, e ela deu ouvido à família, ela não te ama. Não. Ela quis fazer um teste com você. Ela quis, muitas das vezes, até um amor que ela teve no passado, que ela não conseguiu, ela quis fazer esse amor se conseguia sair de você. Só que não sai, cada pessoa é cada pessoa. Cada um tem um jeito de pensar, um jeito de falar, um jeito de agir. Então, pessoal, fica a dica, principalmente para essas meninadas de hoje que pensam em casar. Cuidado, viu? Cuidado, porque não é brincadeira. Quando eu falo casamento, desde quando você vai morar junto, tem pessoas que moram junto muito tempo e não casam. E as responsabilidades é iguais, viu? É iguais. Bom seria que todos casassem, todos tivessem ali aquela... para ficar dentro da lei da terra e a lei do céu. Mas sempre um ou outro aí moram junto. E muitas das vezes acaba enrolando para lá para cá e não casam. Mas é bom casar. Se já está morando junto, viu que um gosta do outro, um não consegue ficar sem o outro, casam, viu? Mas, respondendo a pergunta do nosso amigo, o segredo é esse, é o perdão, é o amor, é nos dias difíceis você conseguir abraçar, conseguir perdoar. Se você não consegue perdoar, não casa. Se você não consegue abraçar, não casa. Se você não consegue dar um passo atrás, não casa. Porque se você casar, vai dar errado. Tá bom? Faça isso, que você é melhor você viver só. Mas o só que eu estou falando, não é aquela pessoa viver só e abraçar o mundo, tudo que é jeito. Não. Aí você vai acabar em nada. É viver, se você for viver só, tem que viver com sabedoria. Porque se nós morresse e não tivesse nada para responder para Deus, tá tudo certo. Aprontou, igual esses assassinos que tem por aí, que faz coisas terríveis. Pensou? Se eles morressem, acabou? Mas não é assim não. Tem um julgamento final. Você queira ou não, você crê ou não. Talvez você não crê em Deus, né? Mas você fica sabendo que tem Deus. E um dia você vai dar de cara com ele, viu? Mais cedo ou mais tarde você vai dar de cara com ele. E se você teve o privilégio de ter conhecido ele hoje, aquele dia ele vai te dar um abraço. Mas se você virou as costas para ele hoje, não acredita que Deus é Deus, desfez do Espírito Santo de Deus, do Filho que veio aqui na terra, morreu por nós. Se você não crê, melhor seria que você não tivesse vindo aqui. É bíblico. Eu não estou falando de mim, não. Bíblico. Mas, infelizmente, cada um tem um jeito de pensar. E nem todos querem ir para o céu. Não. Tem uns que acham que o céu é aqui na terra. Por quê? Ele tem lá uma faculdade, ele mora dentro de um condomínio, ele tem uma vida financeira boa, ele tem vários carros, ele tem várias contas em dinheiros com juro correndo, ele tem saúde, ele tem a esposa e às vezes tem mais umas gambiarras por aí. Só que isso aí passa. Hoje você é uma pessoa bonita, novo, cheio de saúde, cheio de vida, com tanta expectativa para frente. No estralo de dedo, lá vem a doença, lá vem a enfermidade. Você não estava contando com isso. Lá vem. Quando é uma doença que dá para os médicos resolver, ainda dá. E quando é uma doença que você manda ir para os Estados Unidos e volta dentro de um caixão? Quantos, cheio do dinheiro, mandou para os Estados Unidos e voltou dentro de um caixão? Então o dinheiro tem limite. Dinheiro só vai até um ponto. Daí para lá, filho, é só Deus. E se você não crê em Deus, você está perdido. Porque você crê no dinheiro. Você crê no seu poder. Você crê
que no dinheiro que você tem, você acha que resolve tudo. Não, não resolve tudo, não. Se você pensa assim, você está enganado. Muito enganado, viu? Me desculpa falar. Você está enganado. Seu dinheiro não compra saúde, seu dinheiro não compra felicidade, seu dinheiro não compra amor, seu dinheiro não compra céu, seu dinheiro não compra uma boa amizade, seu dinheiro, muitas das vezes, ele só te afunda. Se você não souber usar, você vai afundar numa droga, prostituição, tudo que o mundo oferece, tudo que é porcaria. Você vai entrando, vai entrando. Quando pensa que não, você está parecendo um bicho já, não parece mais nem um ser humano. De tanto que você entrou no pecado. E é bíblico, não estou falando de boca para fora. Tem muitos hoje, tá andando só a carne, porque o espírito já morreu, ó, faz tempo. O espírito já foi faz tempo. Porque o que Deus falou? A carne volta ao pó, o espírito volta a Deus. Agora você acha que Deus ia deixar o espírito dentro de você dentro de coisas terríveis, fazendo coisas horríveis? Não, não. Ele não precisa disso. Deus não precisa dividir nada dele com ninguém. Não. O que é dele, o que ele acha que não é dele, não é dele. Então, fica a dica. Porque esse grupo é um grupo da família. Se você quer crescer dentro de um casamento, quer ser feliz, então você deixa Deus trabalhar dentro de você. Porque os casamentos que conseguem começar e terminar até o final, os dois juntos, são os casamentos abençoados por Deus. Mas só que você só vê esse lado. Você não viu quantas vezes ele chorou, quantas vezes ele passou pelo deserto, quantas vezes ele caiu num buraco, pediu água com sede, ninguém deu. Você não viu as noites que ele passou em claro. Você não viu os dias que ele trabalhou com dor para sustentar a família. Você não viu os dias que ele passou em claro cuidando dos bebezinhos. Enquanto os bebês dormiam, enquanto a esposa dormia, estava lá em claro cuidando das crianças. No outro dia cedo de trabalhar, cochilando no serviço. Mas estava firme lá. Se você quer ser pai, a prepara. Viu? A prepara, porque ser pai não é brincadeira, não. É uma responsabilidade muito grande. Quer ser mãe? A prepara. Não vem com essa história aí porque você vai arrumar um filho e você vai pegar 30%, tá tudo certo. Não vem com essa, não. Porque é o seguinte, criança não pediu para nascer. Criança não pediu para vir aqui na Terra. É vocês que são responsáveis, que vocês fizeram ele. Então, os dois é responsável. Tem que os dois pegar junto. Por que não deve haver separação? Porque depois que o pai vai para lá, mãe vai para cá, ele está pouco ligando com o filho, pouco ligando, deixa lá com os avós, deixa lá com os tios, e cada um vai seguir sua vida, e as crianças que ficam sofrendo, porque as crianças queriam o carinho do pai e o carinho da mãe. Então, se for para poder você pensar assim, eu vou casar, se deu certo, deu ou não deu, amém. Então, nem pensa de pôr fim nesse mundo para poder depois sofrer, para depois jogar. Igual eu vejo na televisão, os filhos que são encontrados nas latões de lixo. Que coisa horrorosa. Porque esses dias eu vi uma coisa que me deu vontade de chorar. Um vizinho, uma pessoa tinha um cachorro, esse cachorro latindo a noite inteira. E alguém jogou um bebezinho perto do latão de lixo. E o cachorro ficou ali cuidando daquele bebezinho. Noite inteira cuidando. Latindo, latindo, para que nada chegasse perto. E chamando a atenção de alguém, mas ninguém... As pessoas ignorou, achou que poderia ser um outro tipo de coisa. Quando foi no outro dia, o dono chegou lá, o cachorro, bem próximo do bebezinho, aquecendo ali o bebezinho. Fala a verdade. O que nós, ser humano, não faz, muitas das vezes os animais fazem por nós. Ai, que vergonha. Muitas das vezes ser humano. Que vergonha. Que vergonha. Porque muitas das vezes o que nós não faz, o ser humano faz por nós. Olha,
aonde o ser humano chegou. Não tem justificativa, porque eles não pediu para vir. Foi você que colocou aqui. Então você tem o dever de cuidar sim, tem o dever de acompanhar sim, tem o dever de estar junto sim. Esse negócio de deixar as crianças na mão de fulano, cicano e sair para poder festejar e depois você não sabe nem o que aconteceu com seus filhos. Seus filhos crescem muitas das vezes revoltados, muitas das vezes com problema, muitas das vezes entrando nas drogas por tua culpa. Culpa tua. Porque você não deu atenção na hora certa, não deu carinho na hora certa, você foi atrás daquilo que fazia bem para você, daquilo que agradava a você. Só que você não pensou no filhinho que estava lá sofrendo, não pensou nos seus pais, não pensou em ninguém. Você só pensa em você. É por causa disso que você está enroscado hoje. Mas, vamos pensar diferente. Viu? Ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a pôr fim no mundo. Não. Mas depois que pôs o fim no mundo, cuida. Depois que casou, viva. É bíblico. Ninguém é obrigado a casar, mas casou, viva. E muitos problemas que estão acontecendo aí é porque as mulheres provocam, porque elas conhecem outras pessoas, provoca dentro do casamento o esposo, vice-versa, até há uma separação. Quem vai sofrer? Os filhos. O maior bem que um homem pode ter na terra, depois de Deus, é os filhos. É o maior bem. Porque a tua esposa pode socar o pé no seu traseiro, com perdão da palavra, e ir embora. Mas teus filhos, enquanto eles estiver vivo, se eles for filho mesmo, amar, né? Tem uns filhos aí também complicado. Eles vão cuidar de você enquanto você estiver vivo. Porque tem uns que jogam no asilo, joga para lá e só fica esperando o dia de separar os bens. Olha, tá complicado. Esse negócio de casamento aí tá complicado, viu? Tá complicado. Porque antigamente tinha um respeito. Eu lembro, eu morei num lugar, pessoal, gente brabo. Era facão pra cá, canivete pra lá, o chicote estralava e a carabina e a cartucheira comia mesmo solto. É, tinha aquelas festinhas, o chicote estralava. Só que tinha uma coisa, filho era macho lá fora, brabo. Muitos era assaltante, matador mesmo, matou muita gente. Eu conheci. Só que dentro de casa eles falavam fino. Eles respeitavam o pai e respeitavam a mãe. Hoje em dia não, virou uma bagunça. Você vai numa casa, não sabe mais quem é pai e quem é filho. Às vezes você está conversando, os filhos atravessam na sua frente e não tem mais aquela consideração, não tem mais aquele carinho. Então, fica a dica. Põe numa balança, porque o problema do ser humano é o seguinte, que quando a pessoa é novo, a pessoa, em vez de estudar, em vez de fazer um curso, de qualquer tipo de trabalho, para se preparar, para quando ele chegar a um casamento, ele já está preparado. Não. Ele começa a viver nas costas dos pais, até tarde, muito tarde. Depois, ele conhece pessoas que não deveria conhecer. E depois, vai dar um mau marido, vai dar um mau profissional, porque conheceu porcaria que não deveria ter conhecido, que está solto por aí, que a gente sabe que tem muita porcaria nas escolas, nas faculdades. Aonde você vai tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Então, você tem que desviar das coisas ruins. Porque se você não desviar das coisas ruins, você vai se enroscar e você não vai conseguir sair pro lado de lá. Por que está morrendo muita gente nova? Muita gente não passa dos 30 anos. Não passa. Pode entrar lá no Google, ver para vocês ver a mocidade de 20 anos para cá. Tem uma porcentagem muito grande que não passa mais dos 30 anos. Principalmente os meninos, porque se envolve com essa maldita porcaria aí com perdão da palavra, de droga.
se envolve com mulher de pessoas erradas, de pessoas que não deveriam se envolver, aí vai tudo pro chumbo. Então, fica a dica. Se você quer viver e quer viver feliz, respeita a sociedade, respeita onde você mora, respeita onde você trabalha. Se é seu, se não é seu, não é seu e acabou. Esquece desse negócio de querer ter vontade nas coisas. Tem homem, tem mulher que é complicado. Quer ter vontade em tudo. Vontade em tudo. Não é porque você é um chefe de empresa, você pode ter direito de falar uma palavra com a funcionária sua. Não. Você é um chefe de empresa. Você não é marido da pessoa. Você tem que respeitar. É por causa de ter muitos quebrando a cara aí. Tem muitos aí, ó, tem pessoas grandes aí quebrando a cara, porque não respeita. Isso aí já tem que vir dentro da pessoa. A pessoa tem que ser profissional. Tanto faz o pedreiro, tanto faz o médico, o dentista, o piloto de avião, quem for. Tem que respeitar. Porque se você não respeitar, uma hora a corda estoura. Não adianta. E quando a corda estourar, meu filho, não adianta você ter dinheiro, não. Porque aí vai aparecer uma, duas, três, quatro, vai ser aquele monte acusando você. Você não fala, nem sabe quem é, porque é tantos que você aprontou na vida inteira. Então, cuidado. Fica a dica. Por hoje é só. Hoje é a dica de como reagir dentro de um casamento. Olha, vou ser sincero. Só de pensar nisso, eu chego a rupiar. Se fosse para começar do zero hoje. Misericórdia. Dá não. Quando eu casei lá atrás, há 33, 34 anos, as coisas eram tão simples. Simples. Sentava lá na praça com a minha esposa, ela, né, na época era minha namorada, e com aquela receio, aquela vergonha, como é que fala assim, a gente tinha aquele cuidado. Quando ia dar um beijinho, olhava para lá, para cá, se não vinha vindo alguém, para né, não sair, a gente dá escândalo, né? Então a gente tinha aquele cuidado perto dos pais, então, misericórdia. Eu nunca dei um beijo da minha esposa perto do meu sogro. Não. Não estou criticando quem faz, mas eu nunca dei. A gente tinha aquele cuidado. Aquele cuidado. Agora já pensou hoje como é que tá aí o negócio, tudo bagunçado. Meu Deus do céu. Olha, não é fácil. Então, se você está entrando hoje no casamento, pensa direitinho para ver, põe na balança, viu? Porque o que está acontecendo hoje? Você trabalha igual um cavalo velho, muitas das vezes passa a ter fome no serviço, muitas das vezes tem desejo de fazer uma viagem e não faz, muitas das vezes tem vontade de comprar um perfume bom, não compra, uma roupa boa, não compra, para investir tudo nesse casamento. Vai cego, 100%. Aí lá na frente, acabou que arruma outro, arruma uma desculpa lá de uma confusãozinha, chama lá a Maria da Penha, 300 metros você não pode mais encostar na sua casa. Você comprou, você pagou, você não pode encostar mais lá. Mas foi ela que provocou. É por causa disso que está saindo uma lei aí. A mulher que mentir para arrumar treta, para separação, ela vai responder também. Vai ter, a pessoa está trabalhando aí. Por quê? É fácil. Eu não gosto mais da minha esposa, eu arrumo a treta com ela e vou lá, aciono a lei, 300 metros não passa perto da minha casa a mais. E aí, como é que faz? Esse tempo todo que teve de convivência, aí você não pode mais aproximar a sua casa? Nem um carro, se você tiver lá dentro, você pode tirar. Olha aonde chegou a situação. Vale a pena aí o casamento ou não? Põe na balança para ver se vale a pena. Se valer a pena, você entra. Agora, se você quer ser trouxa, quer se lascar, aí vai pegando qualquer coisa mesmo, aí lá na frente você vai lembrar bem o que aquele besta falou. Se você quer ser trouxa,
Porque as mulheres de hoje, não todas, né? Mas tem umas cambadas aí que tá fazendo desse jeito. Você pensa que elas vão atrás de homem que não tem dinheiro, não tem um carro, não tem uma casa? Não, é difícil, difícil. Mas se elas perceberem que a pessoa tem alguma coisinha que elas podem arrancar, elas encostam. Encostam. E com essas leis que tá aí protegendo elas, tá certo, tem causa aí, complicado, porque tem homem aí também que pisa na bola, né? Porque eu acho pra mim que quem é dono da morte é o Senhor Jesus. Ele dá a vida e tira a vida. Agora, ninguém tem esse direito. Saca a boca, pisou na bola, é um saco de lixo, joga fora. Lixo tem que jogar no lixo. Vocês têm que aprender isso. Lixo, joga no lixo. Ou eu tô falando besteira aqui? Ou eu tô falando demais? Não. Você apostou 100%. Deu seu sangue, deu sua vida. Deixou de viver para apostar numa família. Depois seus filhos entram aí nesses mundão de droga, não tá nem aí com você, sua mulher não tá nem aí com você, aí você fala, o que eu fiz? Eu vim fazer o que aqui? Ser trouxa. É, a verdade é essa, vem ser trouxa. Então, para que não seja trouxa de ninguém, pensa bem, vê aonde você está amarrando seu gerinho. Vê aonde você está amarrando seu cavalo. Para que no dia da manhã você não venha sofrer e não venha chorar. Porque o que está acontecendo hoje aí, vou ser sincero, tá difícil. Porque, por causa de alguns não cegos, a lei veio para todos. Aí tem muitos pais de família, inocente, com mulher aprontando e saindo bem. É, saindo bem. Tem algumas cabeça fraca, vai lá fazer uma besteirinha, né? Que não deveria fazer. Acaba fazendo. Mas, eu aconselho vocês, para livrar de tudo isso aí, vê se vale a pena entrar num negócio desse. Vê se vale a pena. Soma tudo. Soma tudo. Vê se vale a pena. Porque você vai casar com ela, mas depois vai vir cunhado e te enchendo as paciências. Tem uns que é legal, mas tem uns que vem só para aproveitar de você enquanto você tem. É igual aqueles carrapatos. Você vai só sugando. Quando você não tiver a oferecer, mais sai falando mal. Vai vir cunhado, vai vir parente, vai vir tanta gente. Tanto vai vir para falar bem e vai vir para jogar pedra em você. É, vai vir uns para bater até nas suas costas. No primeira fraqueza que você tiver, ele vira a cara para você, não vem de sua casa mais. Vem não. Isso aí é tudo trairás. É tudo covardia. Então, para você não entrar numa dessa, numa fria dessa, pensa se vale a pena. Porque, olha, eu vou ser sincero. Tem que pensar bem. Para você ir lá no cartório assinar. Porque é fácil, ir lá, né? E acha que você vai casar, vai ter aquela mar de felicidade. Você sabe quantos que acontecem isso aí no meio de 100? 10%. É. O resto, filho, problema. Por enquanto, hein? Vai chegar uma hora que vai zerar. Não vai ter mais casamento. Vai zerar. É. O pecado já está solto aí para todo lado. E vai acabar esse negócio de casamento aí. Vocês vão ver. Infelizmente. Por causa, as pessoas não conseguem mais respeitar um ao outro. Não consegue. Até uma certa altura, vai indo. Depois já era. Meu irmão, se eu pudesse falar o que eu já vi, o que eu já... Você sabe que eu trabalho nas casas. E se sabe quem trabalha em casa, vê muita coisa. Eu falo pra você, eu já vi cada coitado trabalhador, honesto, direito. Mas se ele sonhasse o que estava acontecendo na vida dele, eu acho que ele sumia, dava uma explosão dele, sumia. Porque tem muita cachorrada. Tem muita problema aí. Ah, se tem. Tem. Então,
Hoje esse grupo, esse canal é respeito à família. Hoje foi um pouco pesado porque é respeito ao casamento. Você sabe que tudo que é respeito ao casamento é pesado. Porque você está vendo, muitas vezes vocês veem por aí, aqueles casalzinhos passando, bonitinho. Vai morar dentro do teto pra você ver como é que é. É só problema. É só BO. Tem uns e outros aí, não vou também, né, tá tudo perdido. Não, não tá tudo perdido. Mas não tá fácil. Então, se você não quer pagar para ver, não entra de gaiata num negócio desse se você não tem certeza. Se você tem certeza, tenta. Se você não tem certeza, cai fora. Enquanto é cedo. Enquanto você pode cair fora. Porque depois, só problema. Tá bom, meus irmãos, meus amigos? Hoje foi a dica do casamento desse canal aqui, Família Feliz. Tomara que você continue feliz, né? Porque tem muito BO por aí. Quando eu falo família, é a família em geral. Vamos ser mais justo. Vamos aprender a perdoar mais. Vamos aprender a abraçar mais. Vamos deixar de fofoca, de confusão. Um fica falando do outro, um fala do outro, cai, fala, cai, e só vira problema, problema, problema. Não faz isso, não. Se você é um chefe de casa, uma chefe de casa, e tem filho, tem neto, tem muito parente, sempre tem aquele que não gosta daquilo. Sempre vai ter, não vai ter jeito. Foi desde o começo assim. Caim matou Abel. Era 2 irmãos. Então sempre vai ter aquele que não vai aprovar aquele outro. Isso aí não vai ter jeito. Vai ser assim enquanto houver ser humano na Terra. Então, se você está dentro de um casamento, você já é uma pessoa adulta, responsável, não põe gasolina no fogo, não. Joga água. Vê um probleminha aqui, joga água. Vê um probleminha ali, joga água. Vai calmando as coisas. Calma as coisas. Tá bom? Fica a dica aí. Porque se você for começar a trazer coisinha de cá, pra lá, pra cá, pra lá, vira uma explosão, não sobra nada e quando sobra, sobra pouca coisa. Hoje é a dica do Araponga no canal Família Feliz. Fica com Deus. Fui!